No quadro Que Eu Faço, Doutor, vamos falar sobre a preocupação excessiva com o diagnóstico do quadro psiquiátrico. A gente recebe aqui no estúdio o médico psiquiatra Vicente Gomes. Como toda segunda-feira, a gente agradece demais pela presença dele aqui. Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Olha, essa deve ser uma realidade que o senhor deve encarar bastante no consultório. Como é que o senhor avalia essa ansiedade, né, para ter esse diagnóstico e como isso atrapalha o tratamento? Isso, a gente sabe que é importante saber o que tem, né, até para poder se conhecer, para poder enfrentar melhor aquela situação. Agora, a partir do momento que eu tenho aquela preocupação excessiva diante daquela situação, ou seja, eu foco ali naquela situação negativa, né, a gente tem que focar para resolver aquela situação, né? E não na parte problemática. Às vezes a pessoa está lá, ela fica repetindo aquilo para ela mesma. Né? Eu tenho isso, eu sou disso, eu sou dessa forma. Ou seja, ela está dando comando. Já falei aqui anteriormente que os pensamentos eles têm poder, têm energia. E as palavras são manifestações dos nossos pensamentos. Então, a partir do momento que eu falo aquilo, que eu uso, verbalizo aquela expressão, ou seja, meio que às vezes rotula aquilo, eu tenho isso, eu sou dessa forma, você está dando comando para que seu cérebro trabalhe para que você mantenha aqueles sintomas. E aqui eu revelo, né, um dos motivos que a gente costuma ter um êxito no nosso tratamento com os pacientes. A gente foca na solução e não no problema. O problema está ali para ser resolvido, ele já causa todo aquele dano, todo aquele mal-estar, todo aquele sofrimento. E a gente precisa sim focar na solução para resolver o problema. Então, doutor, qual seria a medida certa entre o se conscientizar sobre estar com aquele problema e focar na solução e essa espécie de cristalização da doença? Você cristalizar como se fosse uma situação que você não consegue superar, que você está ali, que ela faz parte da sua vida. Sim, eu sempre direciono para a situação sintomática, né? O que é que está incomodando você? É aquela tristeza, é aquela angústia, aquela falta de energia? Então a gente vai direcionar o seu tratamento para resolver aquela situação. E não você focar, eu tenho depressão, por exemplo. Você fica contaminado com aquele discurso negativo, com as suas palavras. Então o que é que está acontecendo? Por que é que você está com essa falta de energia? Por que é que você está triste? Por que você está desmotivado? O que é que está acontecendo? Que situações podem estar favorecendo a essa situação? E aí vai chegar um determinado momento que exatamente se a gente conseguisse, né, naquele momento inicial, perceber aquela necessidade da mudança, dar aqueles primeiros passos para resolver a situação, provavelmente a gente não entraria num estado, né, de maior gravidade. Agora, como a maioria das vezes a pessoa acaba às vezes permanecendo naquela situação, não valoriza muito, permanece naquela zona de acomodação, é mais fácil ficar dessa forma, não gasta energia, e aí acontece o quê? Vem problemas, vem traumas, vem frustrações, vem decepções, e aí chega um determinado momento que o quê? Que é uma manifestação desse quadro psiquiátrico. E aí sim, a necessidade de procurar uma abordagem para iniciar um tratamento medicamentoso, e aqui eu falo também, Felipe, que a medicação ela é importante para melhorar aqueles sintomas, tá? Mas não vai curar, quem se cura é a pessoa, e aí que é que tá? A pessoa precisa exatamente ver o que é que está acontecendo, ver o que é que foi que aconteceu, para ela mudar esse cenário, mudar essa situação, para ela ir realmente ali, né, rumo à sua autocura. Para que ela possa eliminar esses sintomas e perceber bem quais foram os gatilhos que deram início a todo esse movimento negativo, né, doutor? Isso, não adianta só usar remédio. Às vezes a pessoa está lá, voltei, né, da consulta, doutor, estou melhor ali 50%, 60%. Como é que está seu dia a dia? Como é que está a sua rotina? Doutor, meu estresse está aquele trabalho. Eu só tenho amizade ali com pessoas tóxicas, né, de às vezes ali tem um comportamento mais pessimista, em casa nada não está legal, não tem uma fé, não tem uma crença, não faz uma atividade física, não tem um momento de lazer, ou seja, não adianta, está tentando tapar ali o sol com a peneira. A pessoa fala, doutor, eu acho que eu estou dependente desse remédio, quando na realidade não, a pessoa fica dependente ali dos seus hábitos, dos seus comportamentos. Tá? Nosso tempo até já acabou, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o papel dos familiares e dos amigos quando percebem que a pessoa ela não está consciente sobre o quanto que ela está cristalizando essa doença. Isso é importante, né?
fornecer ali aquele apoio, ter aquela empatia, não criticar, não julgar, não reclamar, que isso não vai levar a lugar nenhum. Pelo contrário, só piora a situação. Necessidade de realmente ali estar orientando, né? Tem aquela proximidade com a pessoa, tá vendo que a pessoa está naquela situação, não está conseguindo sair, ou está apresentando ali algumas manifestações mais graves, é realmente orientar para procurar uma ajuda profissional para que seja assim resolvida essa situação. Médico Vicente Gomes, toda segunda-feira está aqui conosco, nos ajudando a garantir essa saúde mental mais equilibrada. Muito obrigado pela participação de hoje, doutor. Um abraço. Um abraço, eu que agradeço a oportunidade, desejo a todos uma semana iluminada de saúde e paz para todos. Amém.